A situação no Oriente Médio mudou drasticamente. Neste momento, Catar e Emirados Árabes Unidos decidiram agir separadamente dos Estados Unidos da América e apresentaram suas próprias exigências ao Irã, ignorando completamente o acordo de Donald Trump com Teherã. O Catar está jogando seu próprio jogo e cada vez mais parece que Doha está se tornando o ator-chave da região, que pode ter arrastado os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã. E neste episódio vamos discutir por que faço exatamente essa afirmação. Embora seja preciso admitir de imediato que essa posição do Catar pode ser super vantajosa para Israel. Ao mesmo tempo, os Emirados exigem dos Estados Unidos que obtenham do Irã uma compensação financeira por todos os danos causados. Ou seja, é o Irã que deve pagar aos vizinhos pelos seus ataques, e não o mundo que deve criar algum fundo de investimento para a reconstrução do Irã no valor de 300 bilhões de dólares. Mas o jogo está ficando ainda mais interessante porque a Turquia também quer garantir o seu lugar. Donald Trump anunciou que os Estados Unidos finalmente vão aprovar a venda de motores para caças F-35 para Ankara, algo que os Estados Unidos da América não faziam há muitos anos. Hoje, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentou convencer as monarquias do Golfo Pérsico de que os Estados Unidos venceram a guerra contra o Irã. E, em particular, tudo continua sendo garantido pela América. Como resultado, os Estados Unidos e os países do Golfo Pérsico publicaram hoje uma declaração conjunta após a reunião do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes. E nela foi declarado que os Estados Árabes exigem do Irã, basicamente, o mesmo que Israel exige. Isso inclui a eliminação não apenas do programa nuclear, mas também do programa de mísseis, além do desarmamento completo e do fim do financiamento por Teherã de todas as suas forças por procuração na região, como o Hezbollah. E agora Israel diz que nesse cenário está pronto para retirar suas tropas do Líbano. Além disso, os árabes exigiram dos Estados Unidos que garantissem o cumprimento de todas as suas exigências pelo Irã. Caso contrário, eles não liberarão o dinheiro para aquele fundo de investimento de 300 bilhões de dólares para o Irã, que Donald Trump prometeu em seu memorando de entendimento com o Irã. Mas tem mais. Há outro problema que será muito difícil para Trump resolver. A questão é como cancelar todas as sanções contra o Irã, que foram impostas durante 40 anos, e os especialistas têm certeza de que isso será extremamente difícil de fazer puramente do ponto de vista processual. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 25 de junho. Vamos juntos resumir a situação no Oriente Médio neste momento. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Então, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, hoje tentou convencer os monarcas dos países do Golfo Pérsico de que o acordo dos Estados Unidos com o vídeo é benéfico para todos. Mas o encontro. Nem todos concordam com isso. Em primeiro lugar, Catar e Emirados Árabes Unidos não concordam. Na véspera, Marco Rubio se encontrou em Abu Dhabi com a liderança dos Emirados. E durante as negociações, o secretário de Estado dos Estados Unidos confirmou que a América pretende continuar garantindo a segurança do país árabe, que mais sofreu com os ataques iranianos desde o início da guerra no Oriente Médio. No centro da pauta também estavam os esforços para garantir o trânsito completo e seguro pelo Estreito de Hormuz. E depois disso, Marco Rubio foi para o Kuwait e o Bahrein, que também sofreram uma enxurrada de mísseis e drones iranianos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que a visita de Marco ao Oriente Médio tinha como objetivo lidar com a onda de mísseis e drones iranianos, informar os aliados sobre os benefícios do acordo com o Irã, que foi firmado em 17 de junho. No entanto, a missão de Marco Rubio acabou sendo bastante difícil e ele teve que se explicar com muita frequência para seus aliados. Rubio se deparou com o fato de que, em Abu Dhabi, começaram a listar para ele as reclamações sobre o acordo de Donald Trump. Durante as negociações com o secretário de Estado, os Emirados deram a entender, começaram a listar para ele as reclamações sobre o acordo de Donald Trump. Deve compensar os danos causados aos Emirados durante a guerra, que são estimados em bilhões de dólares. Em primeiro lugar, trata-se de danos diretos, que incluem a destruição de instalações civis, hotéis, aeroportos, portos e muito mais. Em segundo lugar, são danos indiretos causados aos Emirados Árabes Unidos pela interrupção do comércio marítimo no Estreito de Hormuz e não só. Bem, por exemplo, os investimentos em Dubai diminuíram um pouco porque por um certo período as pessoas pensaram que lá estava ficando inseguro. Os portos de Dubai e Abu Dhabi são grandes centros comerciais que também sofreram enormes prejuízos devido ao conflito regional. E os Emirados meio que deram a entender que
Se Donald Trump pensa que pode simplesmente acabar com a guerra agora, abrir o Estreito de Hormuz e declarar isso como uma vitória, ele está muito enganado, pois em Abu Dhabi, durante a guerra, calculavam os prejuízos. E agora os Emirados exigem não apenas punir o Irã, eles também exigem que o Irã pague todos esses prejuízos que eles tiveram. E os Emirados dizem: nós não entendemos muito bem. Que tipo de acordo de paz é esse em que o Irã não assume nenhuma responsabilidade pelo fato de que seus parceiros, ou seja, os parceiros dos Estados Unidos da América, sofreram prejuízos tão enormes? Além disso, os Emirados exigem que Trump obtenha do Irã cláusulas no acordo de paz que estabeleçam a obrigação do Irã de não atacar seus vizinhos e de não impedir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz no futuro. Esse ponto deve ser formalizado no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, caso o Irã viole essa regra e, por exemplo, ataque alguém ou comece a cobrar pelo trânsito pelo Estreito de Hormuz, um mecanismo de sanções bem definido deve ser acionado contra ele. Não no nível dos Estados Unidos, mas no nível do Conselho de Segurança da ONU. E se isso não acontecer, os Emirados dizem que o acordo de Donald Trump não vale nada. Se os Estados Unidos não aceitarem essas exigências dos Emirados, eles estão prontos para começar a agir em relação ao Irã sem a participação de Washington. Além disso, os Emirados Árabes Unidos e outros países da região exigem que o acordo de paz estabeleça a eliminação do programa de mísseis do Irã. Além disso, os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio gostariam que Teherã parasse de patrocinar suas forças por procuração no Oriente Médio, entre as quais estão o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen e os grupos xiitas do Iraque. Aqui, aliás, coincidem os interesses das monarquias árabes e de Israel. Ambos querem que o Irã pare de financiar essas células terroristas em toda a região. Mas, aqui os interesses das monarquias árabes e de Israel coincidem não porque os árabes passaram a amar muito Israel. Não. Simplesmente ficou sabido que, em meio à guerra, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã formou células clandestinas especiais no Iraque para realizar ataques contra os Estados Árabes. E esses Estados Árabes exigem de Dima Torzok que ele faça com que o Irã não faça isso. Caso contrário, dizem: olhem, agora vamos dar a eles um fundo de investimento e eles não vão gastar esse dinheiro na recuperação da economia, mas sim em suas armas. Além disso, vão financiar essas células clandestinas que depois atacarão tanto as monarquias árabes quanto Israel. Também foi informado que alguns líderes árabes estão preocupados com o ponto do memorando sobre a criação desse fundo de reconstrução e econômica do Irã, no valor de 300 bilhões de dólares que tem como objetivo restaurar o Irã após longos combates. E aí nos Emirados dizem: parem, escutem, ou seja, nós vamos juntar dinheiro. E eu destaco, é justamente para esse fundo que vamos contribuir. Nós vamos juntar dinheiro para reconstruir o Irã. Mas quem vai nos reconstruir? Afinal, nós também fomos atingidos. Vou relembrar essas imagens. Aeroportos destruídos, por exemplo, em Dima Torzok, ataques comuns e assim por diante. E então, segundo os países árabes, os recursos desse fundo de investimento podem ser usados pelos iranianos para aumentar seu poderio militar. Mas por outro lado, será que o Irã não quer pagar pelos danos causados aos vizinhos? É fácil exigir compensações para si mesmo, mas não querer assumir responsabilidade por nada. No final, na capital do Bahrein, Manama, hoje aconteceu a reunião do Conselho dos Estados, onde Mark Rubio garantiu aos principais países da região que o acordo de Trump também é vantajoso para eles. E então os Estados Árabes conseguiram impor suas condições. Na declaração final do encontro do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes, foram definidos os seguintes pontos. A seguir vou enumerá-los e vamos analisá-los imediatamente. Os ministros enfatizaram a necessidade de manter a unidade nas negociações sobre o Irã para não permitir que o Irã desenvolva ou obtenha armas nucleares. Os ministros destacaram que a paz duradoura exige a resolução de outras questões, incluindo os programas iranianos de mísseis balísticos, drones e grupos de proxy na região. Isso é muito importante, que as monarquias árabes, na verdade, consolidaram esse ponto. É isso que Israel buscava, mas o Donald Trump deixou completamente de fora em seu memorando de entendimento com... Vamos prosseguir. Os ministros destacaram a importância da abertura do Estreito de Hormuz, mas rejeitaram tarifas, taxas ou tentativas de controle sobre o local. É isso que o Irã está tentando realizar agora junto com Omã,
mas, aliás, Oman declarou nesta reunião que não, consideramos que essas são águas internacionais, nós, por exemplo, não queremos anunciar nenhuma taxa ali. Mas Oman está sendo muito astuto. Lembro que no início, no contexto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, Oman parecia estar na órbita dos Estados Unidos da América, mas depois começou a fazer suas próprias manobras e negociações junto com Teherã. Oman parecia estar na órbita dos Estados Unidos da América, mas depois começou a fazer suas próprias manobras e negociações junto com Teherã. Agora, iranianos e omanitas também estão fazendo seu próprio jogo à parte. Vamos em frente. Os ministros enfatizaram que quaisquer relações comerciais e de investimento com o Irã são condicionais e podem ser canceladas. Este é o ponto sobre aquele fundo de investimento de 300 bilhões de dólares. E os árabes disseram claramente que, se o Irã fizer qualquer gracinha, ninguém vai investir nenhum centavo lá. Então vamos em frente. O que eles dizem? Essas relações de investimento dependem do cumprimento, por parte do Irã, das disposições do memorando e do acordo final, da cessação de suas atividades desestabilizadoras e da criação das condições necessárias para a cooperação econômica. Os ministros concordaram em continuar a cooperação com o governo sírio e a prestar-lhe assistência na solução de questões-chave, como o combate ao terrorismo. A restauração dos serviços básicos, a melhoria do clima de investimentos e a criação de condições para o retorno voluntário de refugiados e deslocados internos. No caso da Síria, a situação é diferente, pois recai sobre as autoridades sírias a responsabilidade de resolver o problema do Hezbollah e sua influência. Falaremos mais sobre isso em seguida. Os ministros reafirmaram seu total compromisso com a soberania, segurança, estabilidade e integridade territorial do Líbano. Nesse sentido, eles saudaram as negociações bilaterais em andamento entre Israel e Líbano, mediadas pelos Estados Unidos, voltadas para criar condições para um acordo de paz de longo prazo e um acordo de segurança entre os dois países. Os ministros pediram o completo desarmamento de todos os grupos proxy no Líbano, principalmente, é claro, do Hezbollah, e a restauração do monopólio do Estado libanês sobre o uso da força. Esse também é um ponto super importante, porque ele destaca que toda a região apoia a ideia de Israel, já que Israel diz que não haverá Hezbollah nem esses grupos proxy, mas sim apenas o exército do Líbano. Assim não teremos problemas nem brigaremos. E Israel diz claramente que não tem nenhuma questão com o Líbano como Estado, nenhuma questão com o povo libanês e só uma questão com as autoridades libanesas. Tirem o Hezbollah e então não haverá mais questões. Vamos em frente. Os ministros dos países do Golfo Pérsico, confirmaram seu apoio ao plano abrangente de Donald Trump para encerrar o conflito na faixa de Gaza. Os ministros aprovaram a declaração do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos se opõem à anexação da Cisjordânia. Enfatizaram que avanços na reconstrução de Gaza e nas reformas da administração palestina criarão condições para um caminho confiável à autodeterminação e ao Estado palestino. Isso é para um futuro distante. Ministros garantiram que ninguém será forçado a sair de Gaza e quem sair poderá voltar livremente. Ou seja, de fato, muitos pontos coincidem com o que Israel espera. Por exemplo, todos os países exigem o desarmamento e o fim do financiamento das células terroristas do Irã, como Hezbollah, Hamas, os Houthis do Iêmen e os grupos xiitas no Iraque. E hoje, em Israel, admitiram a retirada das tropas do Líbano, caso o Hezbollah realmente seja dissolvido e desarmado. Mas adiantando um pouco, vou dizer que a história com o Líbano é bem mais interessante. Os Estados Unidos da América e a Turquia estão agora preparando a Síria para resolver o problema do Líbano. Por exemplo, as forças armadas sírias estão gradualmente se concentrando na fronteira com o Líbano e bem na fronteira começaram de repente a remover os campos minados. Bem, pode se perguntar, para quê? Donald Trump declarou que a Síria pode resolver o problema do Hezbollah no Líbano e que Israel pode recuar ao seu território. Na véspera, Trump se reuniu de novo com Achar, presidente da Síria. Falaremos disso depois. Vamos voltar aos países do Golfo Pérsico. Parece que o Catar está se tornando uma das forças-chave na região. O primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em entrevista ao Financial Times, declarou que o Oriente Médio precisa de um novo sistema de segurança coletiva que inclua também o Irã. Segue a citação.
Parte do que estamos fazendo agora como países da região é criar um sistema regional de segurança entre nós e o Irã. Esperamos que no futuro isso também leve à cooperação económica entre todos nós para devolver estabilidade à região. Ou seja, de fato, o Catar iniciou suas negociações com o objetivo de incluir o Irã no sistema geral de segurança, mas ainda não está claro como Doha pretende alcançar isso. Embora já faz alguns dias que esta foto está circulando na internet e essa foto leva a refletir sobre quem realmente incentivou os Estados Unidos da América a uma guerra aberta com o Irã. Nesta foto está a segunda pessoa na hierarquia do poder americano, ou seja, na europeia. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J. D. Vance, está redigindo um memorando de entendimento com o Irã, praticamente sob o ditado do primeiro-ministro do Catar, o próprio Al Thani. Sim, na foto está o próprio Al Thani, que agora promete uma nova arquitetura de segurança na região que incluirá o Irã. Aliás, Al Thani descreveu de forma muito interessante a sua posição em relação à situação atual ao comentar sobre esse fundo de investimento para o Irã no valor de 300 bilhões de dólares. Ele declarou diretamente, cito: "O valor de 300 bilhões de dólares planejado para o suposto fundo de investimento no Irã é apenas ambicioso. Mas nosso objetivo é a prosperidade do Irã e o crescimento de sua economia, e nossos investimentos sempre foram e sempre serão baseados exclusivamente em decisões comerciais. Ou seja, essa é uma abordagem extremamente pragmática. Dizemos, se chegarmos a um acordo com eles, negociarmos, desenvolvermos a economia e garantirmos a segurança regional, será ótimo. Faremos de tudo para que o Irã esteja em nossa órbita." Ao mesmo tempo, a Turquia entra em cena. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende finalmente aprovar a venda para a Turquia de dezenas de motores a jato no valor de centenas de milhões de dólares, apesar das objeções de alguns membros do Congresso dos Estados Unidos da América. A Reuters informou isso, citando 4 fontes familiarizadas com a situação. O acordo será um gesto em favor de Ankara na véspera da cúpula da OTAN, que acontecerá na capital turca já no próximo mês. Então, os motores fabricados pela General Electric são destinados ao primeiro caça turco de desenvolvimento próprio, Kaan. Um projeto lançado ainda em 2016 como parte dos esforços de Ankara para fortalecer a autonomia na área de defesa. Segundo uma das fontes, o valor do pacote ultrapassa 700 milhões de dólares. E, na verdade, essa venda de motores será um grande avanço. Destaca-se que as relações entre Washington e Ankara permanecem, em geral, calorosas sob Trump. No entanto, elas são ofuscadas pela antiga disputa em torno da exclusão da Turquia do programa dos caças F-35 e pelas sanções impostas após a Turquia ter adquirido componentes russos. Sanções por causa do S-400 que os Estados Unidos consideram uma ameaça à sua segurança. E se você se lembra, essa é uma história muito antiga. Os americanos disseram claramente à Turquia: se vocês desistirem desses S-400, então poderão participar do programa F-35, inclusive na produção desses aviões. Caso contrário, é muito estranho que no território da Turquia haja tanto o caça mais moderno F-35 americano, quanto o mesmo sistema de defesa aérea S-400 vindo da Rússia, ou seja, do inimigo direto. Então, Recep Tayyip Erdogan resistiu a isso por muito tempo. E sim, Recep Tayyip Erdogan resistiu a isso por muito tempo. Respondendo à pergunta sobre os motores, o programa F-35 e os planos para a cúpula da OTAN em Ankara, Trump disse: "Eu provavelmente vou fazer algo que vai agradá-los muito." E então, o representante da maior bancada democrata no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Gregory Meeks, do estado de Nova York, não aprovou esse acordo. No âmbito de uma revisão informal, ele acusou a administração Trump de não fazer esforços de boa-fé para explicar ao Congresso as consequências da venda para as relações bilaterais e a questão dos S-400. Anteriormente, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barak, disse que Ankara estava se preparando para abrir mão dos S-400 russos, basicamente cortando-os para sucata e jogando fora, para abrir caminho para a compra dos F-35, e que essas questões podem ser resolvidas nos próximos 4 a 6 meses. Se a Turquia realmente fizer isso, conseguir os F-35 e ainda motores para seus caças mais modernos, então será a Turquia que vai reivindicar a liderança na região do Oriente Médio.
Por isso, Recep Tayyip Erdogan tem todas as chances de competir com o Qatar pela primazia e liderança na região. Mas, para concluir o episódio, quero destacar um ponto muito importante que diz respeito justamente à política de sanções contra o Irã. Por exemplo, atualmente muitos especialistas afirmam que será muito difícil desfazer esse emaranhado de sanções contra o Irã. Mesmo que Teherã obtenha um benefício de bilhões de dólares com o alívio das sanções dos Estados Unidos por 60 dias anunciado, não será possível cancelar rapidamente o regime de sanções que está em vigor há mais de 40 anos. Há muitos aspectos jurídicos, políticos e comerciais ligados a essas sanções. E a questão principal é se o acordo quadro entre os Estados Unidos e o Irã trará um efeito econômico sustentável, considerando a complexidade de suspender o regime de sanções, que envolve a legislação americana, medidas internacionais no âmbito do Conselho de Segurança da ONU e riscos para o setor privado. Só quero destacar isso. Desde 1979, quando o regime islâmico foi estabelecido em Teherã, a Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram embargos comerciais, congelaram contas iranianas e usaram outras medidas restritivas para pressionar Teherã a encerrar seu programa nuclear, violações dos direitos humanos e o apoio a grupos armados regionais, incluindo o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen e os xiitas no Iraque. E, de acordo com o memorando de entendimento de 14 pontos, que foi assinado na véspera por Donald Trump, Washington deve começar a suspender todas essas sanções que foram impostas, lembro, desde 1979. Agora, Donald Trump tem 60 dias, ou seja, até 21 de agosto para suspender essas sanções, caso contrário, não haverá um acordo de paz completo. E a suspensão das sanções restantes, mesmo que aconteça, significará uma mudança significativa na política dos Estados Unidos no Oriente Médio, que por muito tempo foi voltada para conter a influência do Irã e sufocar financeiramente o regime dos ayatollahs. Esse processo será muito complicado, porque para suspender parte das sanções será necessária uma decisão do Poder Executivo. Para outras, será necessária a autorização do Congresso dos Estados Unidos. Além disso, será necessária uma coordenação estreita com a ONU e com os países que impuseram suas próprias sanções. Por exemplo, a União Europeia já está dizendo: Ayatollah, escute, você nos magoou muito, você nos ofendeu. Então nós temos sanções separadas que impusemos contra o Irã. Vamos observar e pensar mais um pouco. Estamos prontos para suspendê-las ou não? Parabéns, você já prometeu ao Irã suspender as sanções, mas será que realmente vamos fazê-lo? Não necessariamente. Por exemplo, no futuro o Irã será reconectado ao sistema SWIFT? Essa é uma grande questão. Lembro que a sede do SWIFT fica na Europa. E sem uma decisão do Conselho Europeu, nenhuma reconexão ao SWIFT jamais acontecerá. Como você pode ver, trata-se de um complicado emaranhado de sanções. E não se trata apenas de decretos do Poder Executivo, mas também de sanções impostas não só pelos Estados Unidos, não só pelo Congresso, não só pelos legisladores, mas também no nível da ONU, no nível da União Europeia e até mesmo no nível de empresas individuais. Agora é preciso explicar para elas que podem voltar ao mercado iraniano ou que o Irã pode interagir com elas. As empresas estão dispostas a fazer isso? Voltar ao mercado iraniano ou o Irã pode interagir com vocês? As empresas estão dispostas a aceitar tudo isso? Vou deixar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e dê seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.